Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Na manhã deste domingo, estudaremos a lição de número 2 de nossa Escola Bíblica Dominical, dia 12 de abril, domingo de Páscoa. E o título da lição deste domingo é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo de nossa lição está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, e diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja que a lição de hoje fala de bênçãos espirituais. Aleluia! A verdade prática diz dessa forma: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então hoje, na lição de hoje, lição de número 2 de nossa Escola Bíblica Dominical, nós estaremos estudando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais. Aleluia! Das bênçãos recebidas através de Cristo, onde fomos eleitos, em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos dessas bênçãos. Amém? A leitura bíblica está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, e do versículo 9 ao 14 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? O objetivo a alcançar nesta lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Repetindo, o objetivo a alcançar nesta lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio da nossa aceitação ao chamado à salvação. Amém? E o primeiro ponto da nossa lição, aliás, antes do primeiro ponto, a introdução diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprouve a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Amém? Como visto na lição anterior, na lição de número 1, que foi a lição que introduz ao tema do trimestre, a carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. A autoria é entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. E nessa segunda lição, nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição desse projeto divino para conceder bênçãos espirituais a seus escolhidos. Amém? E o primeiro tópico fala da nova posição em Cristo, que no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Fala da nossa nova posição em Cristo. E que posição é essa? Nós antes, a nossa posição, nós vivíamos no mundo do pecado,
A nossa posição não era em Cristo, era no velho homem, no Adão, no pecado, é entregue ao pecado. E nossa nova posição não é o velho homem, o velho Adão, mas a nova posição em Cristo Jesus. Né? E ele começa com uma doxologia. O que é uma doxologia? Doxologia é um tributo, doxologia é uma exaltação, é uma glorificação. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito significa digno de louvor. O apóstolo, ele dá sequência até o versículo 14, do 3 ao 14, em 12 versículos, né? Ele tributa a Deus essa doxologia. Ele tributa a Deus louvores, adoração, glorificação. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade. Então ele começa, o apóstolo, depois da saudação inicial na carta aos Efésios, né, ele passa a doxologia, a tributar a Deus essa adoração, esse louvor. É um ensino também para nós, não deixa de ser um ensino, de que devemos sempre agradecer a Deus, ser gratos a Deus, tributar a Deus honras, louvores e adoração. Mesmo nesses tempos difíceis, irmãos, que estamos vivendo, não esquecermos, né, de que estamos em quarentena, de que estamos a orientação das autoridades de saúde, das autoridades sanitárias, é nós ficarmos nos isolarmos, né? Não digo nem isolarmos, mas evitarmos aglomerações, evitarmos multidões. Inclusive nossos templos estão fechados por causa disso. Templos religiosos são locais onde as pessoas se aglomeram para cultuar, para adorar, para louvar, e os templos estão fechados. Mas nós estamos aqui, através dos instrumentos de mídias sociais, através, né, da internet, nos conectando uns com os outros, inclusive possibilitando a transmissão dessa aula. Então, não estamos lá no templo adorando, mas em nossos lares estamos tributando a Deus honra, glória, louvor e adoração. Então não deixe de adorar e exaltar a Deus por sua nova posição em Cristo. Você hoje é um salvo, você hoje tem o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia! E no ponto 2 do primeiro tópico, Paulo avança, né, começa a falar das bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, isso é óbvio, né? Mas provenientes dos lugares celestiais, isso é, do reino espiritual. Amém, irmãos? Então, que isso fique bem claro. Não que Deus não abençoe com bênçãos materiais, é claro que Ele também abençoa. Mas Paulo está enfatizando aqui, na carta aos Efésios, falando das bênçãos espirituais. E que bênçãos são essas? Ele começa dizendo assim, que Deus nos elegeu para sermos o quê? Santos. Olha que legal, olha que interessante. Deus te elegeu para ser santo. E o que é ser santo? É colocar você em cima de um pedestal, de uma base, e dizer que você agora é melhor que todos, que você não pode se misturar. Não. Ser santo é ser separado para Deus, para o serviço a Deus, para a adoração, para o louvor, para a glorificação a Deus. Isso é ser santo, é ser separado para Deus. Não significa que você não está sujeito à tentação, que você não está sujeito ao pecado, que você não está sujeito a cair, que você não está sujeito aos problemas. Está sim. Aleluia. Mas você, né, foi eleito para ser separado para Deus, para ser santo. Também Ele nos predestinou para sermos o quê? Filhos. Aleluia. Você é filho de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5 vai dizer assim: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aleluia. Nós fomos eleitos, fomos predestinados para sermos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, aleluia. Também nos fez agradáveis para si. Versículo 6 vai dizer assim:
para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O pecado nos torna pessoas afastadas de Deus, afastadas da santidade, do convívio, da adoração. Não nos torna agradáveis a Deus. Mas em Jesus nós passamos a posição, né, de sermos agradáveis a Deus, né? Encontramos, né, este agrado, encontramos esta possibilidade de adentrar a Deus, né, sem sermos rejeitados. Também nos remiu por meio do sangue de Cristo. Aleluia! Fomos remidos através do seu sangue, diz assim o versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Fomos remidos, né, por meio desse sangue. Fomos comprados por meio deste sangue. Fomos redimidos por meio, né, do seu sangue derramado por nós. Também ele nos acolheu por sua vontade redentora. Não é pela minha vontade, não é pela sua, mas pela vontade dele, pela vontade de Jesus Cristo. Fomos acolhidos. E também nos revelou a palavra da verdade. Revelou-nos a palavra da verdade e também selou-nos com o Espírito Santo da promessa. E ainda garantiu a validade dessa promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho. Provém de Deus que planejou, provém do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Olha que legal. As bênçãos provêm de Deus que planejou, do Filho que realizou e do Espírito Santo que garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. E qual a nossa nova condição? Ponto 3. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Vamos ler João capítulo 1, o versículo 3, que nos diz desta forma. João, Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 3, vai dizer assim para a gente: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Todas as coisas foram feitas por ele, a partir de sua pessoa e de sua obra realizada na cruz do Calvário. Relaciona-se ainda com nossa experiência de conversão a ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. A nossa nova condição, né, de receber essas bênçãos espirituais só é conferida, só é concedida a quem está em Cristo, a quem é nova criatura, a quem deixou a velha vida para trás. As coisas passadas, né, ficaram para trás. Somos nova criatura em Cristo. E as bênçãos espirituais nós a receberemos, né? Só é conferida aquele que está em Cristo. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Amém? Então, este primeiro tópico, irmão, fala, né, da nossa nova posição em Cristo. Começa com uma doxologia, fala das bênçãos espirituais e da nossa nova condição em Cristo. Aleluia! Aí o autor da lição avança para uma vida cristocêntrica neste mundo. E ele começa dizendo assim: embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Ele começa falando da revelação do mistério. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade.
com o propósito de salvar os pecadores, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vontade divina agora ela é revelada segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, isto é, de amor e misericórdia, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia, melhor dizendo. Seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Agora, esta vontade, o plano de Deus que estava oculto desde a fundação do mundo, agora em Cristo ele é revelado. Em Cristo ele é trazido à tona. Em Cristo ele é trazido à luz. E Deus revela ao homem, revela ao mundo o plano de salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é completamente restaurada em Cristo. Vou repetir. Nesse sentido, implica dizer que a ruptura provocada pelos pecados de Adão é restaurada completamente em Cristo. A ruptura provocada pelo pecado de Adão, por causa da desobediência, coisas que Deus não planejara entram no mundo, o pecado, a morte, a enfermidade, São rupturas causadas, naquilo que Deus criara de forma perfeita, de forma santa. Mas agora em Cristo, somos completamente restaurados. Em Cristo, recebemos nova vida. As coisas velhas já passaram. A Bíblia diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo. E o diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para o quê? Conceder vida, vida abundante, vida cheia do Espírito Santo. Volto a dizer, não significa que somos livres de problemas, de lutas. Uma delas está aí, estamos agora em quarentena. A orientação é ficar em casa, o máximo que puder, evitar aglomerações. Não estamos livres, estamos sujeitos ao que acontece no mundo, em todo o mundo. Ok? Mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos salvação garantida enquanto permanecermos em Cristo, permanecermos na arca, permanecermos com o sangue do Cordeiro nos umbrais de nossas portas. Enquanto permanecermos, aleluia, em Cristo Jesus, nós temos salvação garantida. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim do tempo todos serão salvos, não. Mas de que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo é a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Não é uma declaração universalista que ao fim dos tempos Deus salvará a todos, perdoará tudo que o homem fez de errado, e colocará todos juntos. Não. Significa dizer que para aqueles que aceitam o chamado, para aqueles que aceitam o plano de salvação, para aqueles que aceitam o sacrifício da cruz, a obra do Calvário, estes têm salvação em Cristo garantida. E por fim, no ponto 3 do segundo tópico, fala do louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas a crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Aleluia!
Os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração, irmãos, de todas as coisas. Aleluia. Nesse ponto 2, basicamente, nós alcançamos, né, o objetivo da lição de hoje, que é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo. Né? Volto a dizer, não são bênçãos materiais, mas as bênçãos espirituais. Quais são? Né? Somos eleitos santos, somos predestinados para sermos filhos. Né? Ele nos fez agradáveis a si, nos remiu por meio de seu sangue, nos acolheu por sua vontade redentora, nos revelou a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Né? Essas bênçãos provêm de Deus, que planejou, né, a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Aleluia. E, por fim, para fechar o último tópico, o terceiro tópico da nossa lição de hoje, ele fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. E o primeiro ponto é o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe este selo no momento de sua conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Na antiguidade, os reis, os imperadores, eles possuíam um selo. Geralmente era um anel ou um bastão, mas geralmente era um anel. E quando ele ia selar uma correspondência, um decreto, um édito, vários papéis importantes, né, era ali derramado uma resina, né, uma cola, e ele vinha com o seu selo, era aquela sua identificação, e aquele selo garantia que aquilo ali estava, existia uma aprovação real, uma aprovação imperial. O selo garantia isso. Né? E nós também temos o selo da promessa, o selo do Espírito Santo de Deus. Né? Aquele que ouve a palavra de Deus e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe este selo. Perdão, irmãos. É selado com o Espírito Santo no momento da conversão. Né? E ao recebermos este selo, recebemos a garantia de que somos de Deus. Não falo aqui do batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, né, para fazer a obra de Deus. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de receber o Espírito Santo no momento em que aceitamos ao Senhor como Salvador de nossas vidas. Ao conceder ao crente o Espírito Santo, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica que são filhos de Deus e o maligno não lhes toca. Está lá em 1 João capítulo 5, versículo 18. Vamos ler 1 João capítulo 5, versículo 18, que diz assim, 1 João 5, 18, que diz desta forma: (18). 1 João 5, 18. Aqui, e diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amém? Se não pecarmos, o maligno não nos toca. Se pecarmos,
Nós é que estamos abrindo uma brecha, uma permissão, estamos concedendo permissão ao mal. Agora, enquanto você permanece em Cristo, sem pecar contra Deus, o maligno não pode lhe tocar. Ah, mas irmãos, e as enfermidades e os problemas? Quem disse que é o maligno? Não deixa de ser, em certo sentido, mas de que se queixa o homem, não é verdade? Dos seus próprios pecados, daquilo que ele mesmo planta e acaba colhendo. Sabemos que no final é tudo por causa da tentação do inimigo que começou lá no Jardim do Éden, né, por causa da desobediência, mas foi o homem quem desobedeceu, foi o homem quem escolheu desobedecer. É claro que teve o agente da tentação, mas o homem fez a sua escolha. Amém? E por fim, o segundo ponto do último tópico, né, do terceiro tópico, fala do penhor da nossa herança. Já foi falado isso na lição passada e hoje a gente continua falando sobre o termo grego arrabon, que pode ser traduzido como depósito, como penhor, como garantia, ou ainda a primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Na antiguidade, no tempo ainda dos patriarcas, um dos filhos de Jacó, Judá, certa feita, entrando numa cidade, ele se relaciona com uma prostituta e ela pede um preço. Ele não tinha no momento com o que pagar. E ele deixa um penhor com ela. Que penhor foi esse? Um lenço, o selo e um cajado. Seu lenço, um selo e um cajado, objetos de uso pessoal dele. Ele falou, deixo contigo estas três coisas, né, este penhor, de que pagarei o preço. Vou mandar alguém vir aqui resgatar estas coisas, esses objetos que estou deixando penhorado e pagar o devido preço. E assim foi. Né? O penhor é isso, é uma garantia de que você vai resgatar, né, algo que você deixou penhorado, de que você deixou alguma coisa como penhor. E o Espírito Santo é o nosso penhor, é a garantia de que Deus vai voltar para nos levar para si, de que Deus vai voltar para nos levar para estar para sempre junto com Ele. Então, crente, nessa manhã de domingo, esta segunda aula que fala da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, que você possa alcançar esse entendimento, né? Que você seja esclarecido, né, as bênçãos concedidas por Cristo Jesus, as bênçãos espirituais. Volto a dizer, não que não exista a promessa de bênçãos materiais, mas em primeiro lugar, o mais importante para a sua vida são as bênçãos espirituais, né, de que somos eleitos para sermos santos. Nós vemos hoje, né, um evangelho imaterialista, um evangelho de pregação, de materialismo, de triunfalismo, um evangelho de possessão, né, um evangelho de dominação, um evangelho pregando que nós não sofremos, que nós não temos problema, que nós não temos enfermidades. É um evangelho mentiroso. Na verdade, isso nem é um evangelho, nem é o evangelho. Isso aí são falsos profetas que pregam mentiras para angariar recursos, para angariar fundos, né, para ter uma vida econômica mais satisfatória. O que nós temos garantido por Deus, principalmente, são as bênçãos espirituais, que fomos eleitos para sermos santos, predestinados, né,
para sermos filhos, fomos, né, feitos agradáveis a si no amado, né, que fomos remidos por seu sangue, que fomos acolhidos por sua vontade redentora, né, que a nós foi revelada a palavra da verdade e que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, né, e ainda foi-nos garantida a validade da promessa. Amém? Essa é a sublimidade, né, a excelência, né, das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Para que você aprenda, que nós aprendamos que o Evangelho é muito mais do que é pregado, né, hoje, nos dias, né, de hoje. Igrejas e homens que pregam um evangelho triunfalista, um evangelho materialista, um evangelho de possessão, de dominação, e ao invés deste evangelho aproximar, tocar o coração do pecador, fazer com que ele tenha o desejo de aceitar a Cristo e vir à igreja, não, afasta, né? Causa ojeriza, causa nojo, causa afastamento. Que nesta manhã, né, entendamos que em Cristo Jesus somos nova criatura e temos a garantia através do penhor do selo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe neste domingo, em nome de Jesus. Amém.